LATIX, Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde, e essa é a continuação de uma sequência de vídeos sobre as síndromes geriátricas, que vai abordar sobre a incapacidade cognitiva. Vamos conhecê-la? De início, vale relembrar diversas habilidades e funções relacionadas à mente do ser humano, como, por exemplo, a memória, que vai ser responsável pelo armazenamento de informações, a função executiva, que vai ser responsável pela capacidade de planejamento e execução de algumas tarefas, a linguagem, que vai ser a habilidade de a pessoa compreender o que os outros falam, e também a habilidade de linguagem escrita e oral. Também vamos ter aí a praxia, que seria a capacidade de executar um ato motor, a gnósia, que seria a preservação dos sentidos como visão, audição e tato, e também a função visoespacial, que seria a nossa capacidade de se localizar e não se perder. As habilidades de pensar, lembrar, perceber, sentir, comunicar, planejar, responder a estímulos e até mesmo raciocinar compõem o funcionamento cognitivo. Então, a incapacidade cognitiva ela pode ser descrita como um desmoronamento ou apagamento gradual da identidade que vai nos definir como ser pensantes, o que dificulta a realização de atividades cotidianas e causa um comprometimento da capacidade para o nosso autocuidado. Como principais causas da incapacidade cognitiva, nós podemos citar a demência, que está associada à cognição social, a depressão, que está intrinsecamente ligada ao humor, o delírio, que está diretamente relacionado à consciência, e a doença mental prévia, como a esquizofrenia, a oligofrenia e a parafrenia, que está mais associada à sensopercepção da pessoa idosa. A demência vai ser um conjunto de alterações que modificam o funcionamento intelectual, provocando alguns sintomas como dificuldade de raciocínio, desorientação temporal, dificuldade em fazer contas, dificuldade na linguagem, alterações comportamentais, a incapacidade de resolver problemas do cotidiano, como gerir finanças, fazer compras, sair sozinho, que compreendem as atividades instrumentais de vida diária. Dentre as causas da demência, pode-se citar que estudos destacam que o Alzheimer é a principal causa, mas existem também algumas causas reversíveis, como as tóxicas, que é o exemplo de uso de álcool e drogas, infecciosas, como a neurosífilis, as metabólicas, como é o exemplo da deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, hipotireoidismo e hiponatremia, e também causas estruturais, como hidrocefalia de pressão normal e tumores. E essas alterações reversíveis formam o mnemônico TIM. Como tratamento da demência, nós temos aí o tratamento medicamentoso baseado na causa, mas também temos o não farmacológico, que pode ser baseado no treino da memória e também no manejo adequado dos sintomas comportamentais da demência. A demência do tipo Alzheimer é o tipo de demência mais comum. Trata-se de uma doença degenerativa com destruição dos neurônios de forma lenta, progressiva e irreversível. Leva a dificuldades intelectuais de comportamento, perda progressiva da autonomia e independência. Os sinais e sintomas iniciais de Alzheimer são esquecimento, onde ocorre a perda de memória recente, seguido de dificuldades para aprender novas tarefas. Anotações e lembretes acabam não resolvendo mais a dificuldade de lembrar das coisas. Diminuição da função visual e espacial, onde a pessoa idosa perde-se com facilidade, inicialmente locais conhecidos fora de casa, depois acaba não reconhecendo sua própria casa e quarto. Desorientação no tempo e espaço, não reconhece datas, locais, horas. Dificuldade de julgamento, acaba perdendo a noção do certo e errado. Empobrecimento da fala, dificuldade de achar palavras. Repetição de frases e palavras, dificuldade de compreensão, mudança de comportamento, que envolve desde desconfiança excessiva, impaciência e agitação, andar de um lado para outro, além de distúrbios sexuais. Depressão. Trata-se da tristeza persistente que dura semanas, meses e até anos, interferindo na vida social, trabalho e saúde da pessoa idosa. Dentre os sintomas da depressão, temos humor rebaixado, tristeza, desesperança, desânimo com perda de interesse ou prazer nas atividades, queixa de perda de memória, alterações do sono e apetite, além da diminuição do interesse sexual. Dentre as causas da depressão em idosos, temos a não aceitação do processo de envelhecimento, a perda de familiares, a perda da independência e autonomia, mudanças da autoimagem, aposentadoria, além de doenças crônicas e agudas.
Como instrumentos para rastreio da depressão em idosos, nós temos a escala de depressão geriátrica de IESAVAGE, AGDS-15, e também a escala hospitalar de ansiedade e depressão, HADS. Delírio. Trata-se de um estado de confusão mental aguda, que é caracterizado pela alteração no pensamento, na atenção, no nível de consciência e frequência de alucinações visuais. Dentre os sintomas do delírio tem alterações no nível de consciência, o comprometimento global das funções cognitivas, tanto de memória quanto de percepção e de linguagem, e alucinações visuais. Dentre as causas do delírio estão a anestesia, a hipo ou a hiperglicemia, a desidratação, dor ou outro desconforto, a privação do sono, a contenção no leito e ao uso de alguns medicamentos. Doença mental. A doença mental é caracterizada pelo comprometimento do pensamento e ou da sensopercepção. Dentre os sintomas da doença mental estão o isolamento social, a elevada prevalência de prejuízo sensorial, a personalidade pré-mórbida com traços paranoides e ou esquizofrenóides em 50% dos casos. Dentre as causas da doença mental estão a esquizofrenia, a oligofrenia, a parafrenia tardia e o histórico de doença mental prévia. Para avaliar a função cognitiva, existem os testes de triagem cognitiva, mas também o diagnóstico pode ser feito pela história do esquecimento relatada pelo próprio paciente e confirmada pelos familiares, associada às alterações nos testes de triagem e às dificuldades na realização das atividades de vida diária. Dentre os testes de triagem cognitiva, nós podemos citar o mini-exame do estado mental, o conjunto de instrumentos neuropsicológicos padronizados SERAD, o índice de CAS para as atividades básicas de vida diária, o índice de Lawton para as atividades instrumentais de vida diária, teste de fluência verbal, teste de reconhecimento de figuras e o teste do relógio. Se você tem interesse em saber como aplicar algum destes testes, deixe nos comentários. Diante de tudo isso, é preciso saber como cuidar da pessoa idosa com incapacidade cognitiva. Dentre as medidas, nós temos a adaptação ambiental, então é preciso priorizar a segurança e o conforto da pessoa idosa em um ambiente calmo e confortável, manter um calendário e relógio de fácil acesso para que a pessoa idosa esteja orientada no tempo e no espaço, manter luz de um outro cômodo acesa à noite, principalmente para evitar quedas se a pessoa idosa levantar durante o período noturno e guardar fora do alcance materiais que possam conferir risco. Outra medida é a comunicação. Conversar de forma segura e empática sem aumentar o tom de voz, usar frases curtas e objetivas para facilitar a compreensão, sempre chamar a pessoa idosa para participar das decisões, para respeitar a sua autonomia e as suas opiniões e observar sinais de prazer ou desagrado. Uma outra medida é manter uma rotina. Fazer sempre a mesma coisa, na mesma hora e do mesmo jeito, especialmente a higiene, alimentação e atividades. Para a estimulação da memória, podemos oferecer atividades e terapias diversas, como assistir filmes e notícias e em seguida discutir sobre eles, rever fotografias e relembrar pessoas para estimular a memória, a musicoterapia e jogos, o uso de agendas para organizar e visualizar compromissos, estimular o desempenho das atividades e deixar um calendário visível para que a pessoa idosa esteja orientada quanto ao dia, o mês e o ano. É preciso orientar e auxiliar o uso do banheiro antes de dormir, principalmente para evitar quedas no período noturno. Estimular a pessoa idosa a ir ao banheiro regularmente, em média de 3 em 3 horas, e usar fralda apenas se essas medidas falharem. Outra medida é os cuidados na alimentação e hidratação. É preciso levar a pessoa idosa à mesa, variar sempre o cardápio e servir refeições sempre no mesmo horário para manter a rotina. Deixar alimentos próximos à pessoa idosa quando esta não relata fome, oferecer líquidos regularmente e facilitar o acesso à água, disponibilizando uma garrafinha de água, por exemplo. Evitar chás e café à noite e avaliar a cavidade oral.